Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão neste momento assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Fábio e você está no canal Teologia na Mesa. No vídeo de hoje eu gostaria de estar comentando com os irmãos a respeito de uma Bíblia de estudo que até então deu o que falar em alguns canais no YouTube. Gostaria de estar tratando com os irmãos sobre a Bíblia de estudo NVT, a nova versão transformadora. Gostaria de estar comentando com os irmãos a respeito dos recursos que esta Bíblia pode oferecer para todos aqueles que são interessados no estudo aprofundado da Palavra de Deus, aqueles que são estudantes de teologia. Então, eu gostaria de estar primeiramente falando a respeito do lançamento, né? É um lançamento da editora Mundo Cristão, a Bíblia de Estudo NVT. O objetivo dessa Bíblia, irmãos, é o seguinte, que ela transmitisse uma mensagem de modo tão claro quanto os originais transmitiam aos nossos irmãos no mundo antigo. Então o objetivo dela é esclarecer passagens obscuras, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. A versão, ou trabalhar dessa versão teve início no ano de 2010 e ela foi concluída mais ou menos no ano de 2016. Tô com um probleminha aqui no meu abajur aqui, irmãos. Não vai dar para usar o abajur. Então ela teve início no ano de 2010 e foi concluída no ano de 2016 por uma equipe de especialistas, irmãos, especialistas nas línguas originais, juntamente com a editora Mundo Cristão. Redigiram o texto original, produzindo uma nova versão acessível a todos os leitores. Eu fiz uma cola aqui e estarei comentando com os irmãos o trabalhar dela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, vamos lá. A tradução do Antigo Testamento desta Bíblia foi usado um texto masotérico da Bíblia hebraica Stuttgartensia, com seu amplo sistema de notas textuais, de onde acabou tendo uma nova atualização da Bíblia hebraica, de Rudolf Kittel. Também houve comparações com os manuscritos do Mar Morto, da Septuaginta e outros manuscritos gregos. Também o Pentateuco, Samaritano, a Peshitta Siríaca, Vulgata Latina e outros manuscritos, que esclareceram o significado de passagens difíceis de entender. Já o Novo Testamento desta Bíblia, eu estarei mostrando para os irmãos, já o Novo Testamento usaram duas edições clássicas nele, que foi a Greek New Testament, publicado pela United Bible Association, e o Novo Testamento Greece, editado pela Nestle Aland. Essas duas edições são edições excelentes, tá, irmãos? Os irmãos podem pesquisar na internet ou até mesmo na página da Mundo Cristão. Trazem o mesmo texto, mas se diferenciam em pontuações e em notas textuais. Representa o que há de melhor nos estudos acadêmicos textuais modernos. No entanto, os tradutores escolheram definir os textos gregos da UBS e da NA nos casos em que fortes evidências textuais ou outras evidências acadêmicas corroboraram sua decisão e seguiam variações encontradas em outras testemunhas textuais antigas. Essas variações textuais são sempre indicadas nas notas de estudo da NVT. Bem, estarei apresentando então os recursos que esta Bíblia de estudo ela traz para nós, estudantes de teologia, para nós pregadores, para nós leitores. Aqui nós temos uma capa couro, uma folha de rosto, temos aqui a introdução à NVT,
E aqui eu já gostaria de estar passando para os irmãos os recursos que esta Bíblia pode dar. Meu abajur, porque deu probleminha aqui, probleminha de junta. Estou precisando trocar esta lâmpada. Não vai dar, tá, irmãos? Se ficar assim, vai ficar muito bom. Então vamos lá. Essa Bíblia, um dos primeiros recursos que ela vai oferecer para nós, estudantes, é a introdução aos livros. Uma introdução a cada livro ajuda o leitor a entender como seus primeiros leitores o entenderam no mundo deles. Olha só que coisa importante. Os irmãos já se perguntaram como os nossos irmãos da igreja primitiva, como eles liam o texto e eles compreendiam. Então, a introdução a esses livros, ela vai abordar ou vai trabalhar muito esse aspecto. Discute o contexto que apresenta um resumo da estrutura literária, abordando questões históricas como autoria e data de redação e explica o significado e a mensagem de cada livro. Ela trabalha com a visão geral também, descreve em poucas palavras o tema e a importância do livro e apresenta de forma resumida seu conteúdo e propósito. Isso aqui, ela vai nos fazer, irmão, poupar tempo, onde você tem uma visão ou uma síntese com poucas palavras sobre o tema e a importância daquele livro. O contexto também. Qual é a história por detrás de cada livro da Bíblia? Que importância cada livro tem em seu contexto? Os irmãos já se perguntaram por que determinado livro foi escrito, sobre determinado assunto, por que foi enviado a determinado povo. Ou seja, esse contexto ele é importante por quê? Porque você vai estar dentro da história, você vai entender a história que o livro foi escrito. Desta forma, você consegue compreender melhor aspectos do livro, aspectos do texto e do autor do texto. Ela trabalha também com mapas. Eu já disse para os irmãos em outros vídeos que eu gosto de mapas em Bíblia por causa de respostas que nós encontramos somente na geografia bíblica. Resumo. Também é outra área que esta Bíblia trabalha. Qual é a estrutura de cada livro e como suas ideias são desenvolvidas? Então, são questões que vão enriquecer o seu estudo sistemático a respeito de um determinado livro. Quer ver? Essa parte da introdução fornece um breve resumo do conteúdo de cada livro. No caso de livros narrativos, o resumo conta a sua história. Quando o livro é uma carta, explica seu conteúdo e sua linha de raciocínio. No caso de uma antologia, descreve a estrutura e o conteúdo da coleção ao visualizarmos o modo como o livro se desenvolve. Fica mais fácil entender a passagem individual. Meu abajur, irmãos, não quer cooperar. É melhor sem ele mesmo. Ficar um pouquinho menos de claridade, mas acredito que vai dar para os irmãos utilizar. Trabalha também com a linha do tempo, um esboço de cada livro. Cada livro traz um esboço com até 3 níveis de subdivisão. Na introdução, fornecemos o primeiro nível do esboço para dar ao leitor uma visão geral. O esboço completo está inserido no texto da NVT por meio de títulos e subtítulos. Os esboços seguem a estrutura literária dos livros, isto é, o modo como os próprios autores planejaram a organização e o desenvolvimento de ideias. Isto eu não vi em nenhuma outra Bíblia de estudo, tá, irmãos? Cada livro traz um esboço com 3 níveis de subdivisão. Até então não vi em outra Bíblia de estudo. Trabalha também com autoria, data e outras questões históricas.
significado da mensagem, né? Qual é a mensagem de cada livro? O que cada livro procura transmitir? Qual a sua relevância para o dia de hoje? Esse é um ponto crítico. Todos os elementos da introdução do livro, contexto, resumo, autoria, data, gênero, visam nos preparar para entender o que esse livro da Bíblia tem a dizer, ou seja, sua mensagem e seu significado. A leitura atenciosa e a reflexão sobre esses parágrafos são de grande ajuda para entender o livro em questão. Trabalha também com epígrafes, leituras adicionais. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque essas leituras adicionais, elas vão dar um prolongamento de um determinado texto ou um determinado tema que você está estudando. Ou seja, onde posso encontrar mais informações sobre cada livro da Bíblia? A Bíblia de Estudo NVT oferece recursos suficientes para muitos anos de leitura, estudo e descobertas dos tesouros das Escrituras. Alguns leitores, porém, talvez queiram se aprofundar ainda mais no final da introdução de cada livro. São recomendados recursos úteis para os seus estudos e compreensão. Ou seja, no final de cada livro, há leituras adicionais sobre temas decorrentes àquele livro que você leu. Já passei por problemas em que eu não encontrava livros ou referências ou indicações de determinado livro, determinado assunto. Acredito também que todos os irmãos que estão vendo esse vídeo já passaram por problema igual. Trabalha também com introdução às sessões. Para cada seção principal da Bíblia, há uma introdução que fornece uma visão geral dos livros que constituem e que trata as questões relevantes para a interpretação desses livros. Artigos cronológicos também. Passagens paralelas, títulos e subtítulos do esboço, notas temáticas, perfis adicionais também, irmãos. Os perfis pessoais da Bíblia de Estudo NVT descrevem a vida de indivíduos que aparecem nas Escrituras. Cada uma dessas pessoas contribui de forma significativa para o relato e para a mensagem da Bíblia. Sua vida nos instrui como exemplos positivos e negativos. E sua história nos ajuda a compreender melhor a Bíblia, seu mundo e sua mensagem, seu relacionamento com Deus ou a ausência de relacionamentos. Nos ajudam a entender como nós podemos nos relacionar com Ele. As famosas notas de estudo também ela vai trabalhar. Sistema de referências cruzadas também utilizamos em algumas Bíblias de estudo. Sistema de estudos de palavras. Na coluna de referências cruzadas, a Bíblia de Estudo NVT traz um sistema de estudo de palavras, traz um sistema de estudo de palavras. Engoli o ponto aqui. Uma vez que a NVT é uma tradução dinâmica, uma palavra grega ou hebraica nem sempre é traduzida da mesma forma, mas sim de modo apropriado para cada contexto. Um exemplo clássico disso aqui é a palavra divórcio no Novo Testamento. Nem sempre ela vai ter o mesmo significado no grego. Com isso, os estudos das palavras se tornam mais ricos e mais produtivos, pois a gama de significados para determinado termo, grego ou hebraico, fica extremamente clara. E é mais fácil evitar equívocos comuns na compreensão de seu significado. Ou seja, se eu compreender aquele texto errado, eu vou propagar uma ideia errada baseada naquele texto. São estudadas 100 palavras hebraicas e 100 palavras gregas para cada palavra. Os editores incluíram ocorrências em número suficiente para ilustrar sua gama de significados. Cada ocorrência é indicada no texto da NVT como uma letra sobrescrita e então recomeça do A. A mesma letra sobrescrita ocorre na coluna de referências cruzadas, abaixo do versículo em questão.
Depois da letra sobrescrita, é fornecida a palavra hebraica ou grega, seguida de um número de referências correspondente ao glossário no final e várias ferramentas de estudo, como a concordância bíblica de Strong. É uma pequena concordância bíblica no final dessa Bíblia, tá, irmãos? Bem longe de ser o dicionário de Strong. A linha seguinte traz ligação com a próxima ocorrência do termo destacado do texto. Desse modo, o sistema de estudo das palavras, abre para o leitor todo um universo de estudos de termos gregos e hebraicos. Ou seja, você vai estudar a palavra grega que mais se qualifica para determinada passagem. Isto é material para muitos livros. Isso é material para bastante recursos, mas veio tudo incluído na Bíblia de Estudo NVT. Isto eu ainda não consegui encontrar em palavras, em Bíblias de estudo. Consigo encontrar um pouco disso aqui em alguns léxicos, não todos, em alguns léxicos. Então, um material muito bom que veio nessa Bíblia e é indispensável para quem quer descobrir o real significado de um texto. Auxílios visuais, quadros, mapas, ilustrações, linha do tempo, diagramas. Esses diagramas aqui, irmãos, são extremamente importantes. Vão te, às vezes, economizar tempo em determinado assunto. Por exemplo, esse daqui. Organizo informações de forma visual para mostrar relações. Por exemplo, a genealogia de Terá, pai de Abraão. Página 43. Vamos para a página 43 para vermos a genealogia de Terá. A família de Terá, por 4 gerações. Terá, Abraão, Naor, Arã, Sarai. Então, aqui nós temos uma outra ferramenta que são esses diagramas. São muito importantes, irmão. Gostei bastante disso aqui também. Temos linhas do tempo. Olha só para você ver. Isso tudo que nós viemos falando até agora são recursos da Bíblia de Estudo NVT. E ela traz uma opinião que ela dá de como estudar a Bíblia de Estudo NVT ou uma outra Bíblia de Estudo que você queira aplicar esse mesmo conselho a ela. Olha só. Como usar a Bíblia de Estudo NVT? Leia o texto bíblico. Nenhum recurso da Bíblia de Estudo NVT e nenhuma outra, né, é mais importante que as Escrituras. O texto bíblico da Bíblia, propriamente dito. Leia cada livro da Bíblia como um todo. Leia as instruções aos livros, as introduções às seções e os artigos cronológicos. Leia devagar. Olha só, depois de ler rapidamente o livro bíblico e as introduções a eles associadas, é hora de começar a ler o texto e os materiais de estudo em conjunto. Recomendamos que esse trecho da jornada seja percorrido sem pressa. Siga o esboço, use os auxílios de estudo, tenha um caderno de anotações. Isso aqui eu faço, irmãos. Eu tenho um caderno e quando eu vou ler determinado livro da Bíblia ou vou estudar determinada passagem, eu anoto neste caderno e eu faço um estudo exaustivo, sem pressa, ali naquele caderno. E isso é importante, por quê? Porque às vezes você vai discutir, um exemplo, em algum grupo de WhatsApp ou algum estudo em particular sobre aquele tema que você fez um estudo com as suas próprias opiniões, com o seu próprio esforço, e está ali naquele caderno, e você tem uma resposta, você tem respostas para aquelas indagações, aquelas perguntas ali. E você pode fazer isso para temas que temos que ter sempre uma boa noção, tais como salvação, divórcio,
a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, a existência do inferno. São assuntos, irmãos, que nós devemos ter sempre uma opinião prontas para responder em um eminente assunto, um eminente rumor de uma discussão bíblica. Marque o texto bíblico e os materiais de estudo. Desenvolva um senso histórico. Olha só que coisa importante para nós estudantes. Ao ler a Bíblia, procure desenvolver a percepção de como as diferentes partes das Escrituras se encaixam no tempo e no espaço. Nós, seres humanos, fomos criados para gostar de boas narrativas e guardá-las na memória. A Bíblia narra uma história magnífica, mas, por vezes, não entendemos como as partes da narrativa se encaixam uma nas outras. A Bíblia de Estudo NVT traz várias linhas do tempo, mapas e explicações para ajudá-lo nesta área. Quando compreendemos o lugar que cada parte ocupa dentro da narrativa mais ampla, conseguimos visualizar ligações e desdobramentos que não éramos capazes de enxergar antes. Use materiais de referência no final da Bíblia, aprofunde-se e olha só que legal isso aqui. Mãos à obra. Por fim, não hesite, mergulhe fundo, comece a usar a Bíblia de Estudo NVT para o seu estudo diário. E não se preocupe se não conseguir pôr em prática todas as sugestões oferecidas aqui. Dê um passo pequeno de cada vez. Na medida que for capaz, o mais importante é começar a jornada de leitura, estudo e compreensão da Bíblia. Depois de algum tempo, volte e leia este guia novamente. Talvez encontre mais algumas sugestões que poderá ajudá-lo ao longo do caminho. Eu achei isso muito importante e se você colocar isso aqui em prática, você vai ver o avanço que você vai ter intelectual, o avanço que você vai ter em conhecimento. Aqui é a linha principal da Bíblia de Estudo NVT. Como diz um amigo nosso que nós temos aí a timeline. É uma linha do tempo bem extensa. Mapas. A apresentação. A introdução ao Antigo Testamento. Apresentação. E aqui a introdução à nova versão transformadora. Uma introdução bem ampla. O Antigo Testamento. E aqui nós temos a introdução ao Antigo Testamento. Também é uma introdução bem ampla, irmãos. Para, então, arqueologia e fontes do Antigo Testamento. Muito amplo também. Para, então, a introdução ao Pentateuco. Vou mostrar para os irmãos aqui agora o Novo Testamento. Olha só que bacana que esta Bíblia ela trabalha. Novo Testamento. Introdução ao Novo Testamento. E olha como é longo esses estudos. Leituras adicionais também. Aqui ela está recomendando F.F. Bruce, o Cânon das Escrituras, D.A. Carson e Douglas Moo. E alguns outros, Robert Gundry e alguns outros. Grant Osborne. Algumas dessas literaturas eu tenho na minha biblioteca. Ela tem a introdução aos 4 evangelhos. Muito ampla também, tá, irmãos? Muito ampla. Cronologia da vida de Jesus, isso aqui também é muito importante. A harmonia dos 4 evangelhos também é sumamente importante. Para então adentrar no evangelho de Mateus. No final dessa Bíblia nós temos também um pequeno dicionário Strong. Irmãos, esta Bíblia aqui é uma Bíblia que eu
gostaria de deixar como indicação para os irmãos. Esta Bíblia que eu não ganhei de ninguém, eu comprei esta Bíblia, tá bom? Gostei bastante da sua versão, sua linguagem é uma linguagem coloquial, esclarece textos que são obscuros, e além de ser uma Bíblia com um material de estudo muito bom, muito amplo, irmãos. Eu gostei particularmente dessa versão, estou lendo bastante essa versão, gostei bastante de alguns termos, algumas colocações que foram colocadas em determinadas passagens, e eu gostaria de deixar, sim, a indicação desta Bíblia para os irmãos que estão assistindo este canal, dizer que vale a pena você comprar esta Bíblia de estudo aqui. Para mim, até agora, foi a melhor versão, foi a melhor Bíblia de estudo que saiu no ano de 2018. Estou esperando sair ou chegar a King James de 1611 e irei fazer uma comparação entre as duas. Mas esta Bíblia aqui, irmãos, me surpreendeu bastante. Gostei muito mesmo desta Bíblia, tá bom? Uma Bíblia que está contribuindo bastante para o meu crescimento espiritual. Você que gostou do vídeo, dê o seu like. Você que não gostou do vídeo, também dê a sua opinião. Diga em que eu posso melhorar, em que o canal pode melhorar, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando for publicado um novo vídeo. E permitindo Deus, em um próximo vídeo estaremos comentando sobre outra Bíblia de estudo. Lembrando que quando sair a King James, ou quando eu receber a minha, estarei fazendo um vídeo sobre ela e depois um vídeo comparando ela com a NVT de estudo. Deus abençoe os irmãos e até a próxima.